Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, colunista da revista Crescer, com a coluna Crescer Sem Limites, e mãe do Petrus. Muito bom estar aqui, começando mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Esse nosso programa diário, segunda a sexta, às 7 da manhã, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a gente mesmo, sobre a criança, sobre essa relação adulto-criança. Na verdade, um espaço para a gente evoluir como ser humano, né? Todo ser humano devia parar um pouquinho para olhar para si mesmo. E hoje eu quero compartilhar com você, primeiro, a minha alegria que eu tô indo para Palmas. Vou terminar essa Manhã Sem Limites, vou sair correndo para ir para o aeroporto, que eu tô chegando. Hoje tem 2 palestras em Palmas, uma fechada para o Ministério Público e uma aberta ao público. Então, se você não estava sabendo e é da região, corre que talvez ainda dê tempo da gente se encontrar hoje à tarde, viu? E aí, a gente também vai bater muito papo, vai ser muito legal. Tem São José do Rio Preto, dia 23, então ainda dá tempo também da gente se encontrar lá. E 15 de dezembro, nosso 15 de dezembro em São Paulo, na Casa Pompeia, viu? Espero muito vocês. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele traz umas coisas que eu acredito muito, com a diferença de que ele é um biólogo celular e então pode falar com muito mais propriedade, com resultados de pesquisas, né, sobre essas coisas que eu acredito muito, e eu quero compartilhar um pouquinho da introdução do livro A Biologia da Crença, que eu estou lendo e estou achando muito interessante, e que tem algumas coisas que eu quero trazer para a gente começar a conversar sobre as Manhãs Sem Limites de hoje. Vamos nós! Ele começa perguntando: se você pudesse ser qualquer pessoa no mundo, quem você seria? Louco isso, né? Eu achei interessante porque quando ele fez essa pergunta eu falei, não sei, eu não fico muito tempo pensando nisso não. E aí ele continua falando: eu costumava passar muito tempo pensando nisso. Vivia obcecado com a fantasia de mudar de identidade, pois desejava ser qualquer pessoa, menos eu mesmo. E olha que louco, eu fico pensando, cara, será que tem muita gente vivendo assim? Será que tem muita gente que fica pensando quem seria se não fosse ele mesmo? Será que tem muita gente que fica pensando o que faria se ganhasse na Mega Sena? Ou seja, se tivesse outra vida que não a sua própria vida. E aí ele diz: a minha carreira como biólogo, professor universitário, era promissora, fascinante. Mas a minha vida pessoal era um verdadeiro caos. Então, por ele não estar bem na sua vida pessoal, ele ficava pensando como é que seria ser outra pessoa. E aí ele diz: quanto mais eu tentava encontrar felicidade e satisfação, mais insatisfeito e infeliz eu me sentia. Olha que triste, parece o cachorro correndo atrás do rabo, né? Com o tempo, acabei desistindo e me entregando àquela vida sem prazer. Para! Pelo amor de Deus, olha só o que ele retrata aqui. O cara é professor universitário, né, nos Estados Unidos, topzera, biólogo celular, com carreira promissora, e a vida pessoal não vai bem. E ele tenta daqui, tenta dali, chega uma hora, desiste, fala, não, acho que a vida é isso mesmo, pra mim o que tem é isso aqui. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Gente, tem gente que não encontrou ainda a sua missão de vida. Eu falo, não tem problema, o importante é não parar de procurar. Não desiste de encontrar, de ser feliz, de ter uma vida plena, de verdade, que vale a pena ser vivida. Esse é o ponto. Desistiu. Desistiu, aceitou o fato que era o destino dele viver assim, que ele devia tentar fazer o melhor com isso aí que ele tem, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. E aí ele relata: tornei-me uma vítima da vida. Não faz isso com você. Você pode até não ter achado o jeito de ser feliz, mas não para de procurar, porque uma hora você encontra. E aí ele diz que em 1985, eu tinha 1 ano, ele teve uma modificação total
na sua atitude fatalista. Ele tinha deixado o cargo na escola de medicina na Universidade de Wisconsin e foi lecionar numa faculdade de medicina no Caribe. E olha que louco, quando ele se distanciou do mundo acadêmico tradicional, ele diz que a mente dele começou a seguir em outras linhas de pensamento, fora dos padrões e crenças rígidos que havia seguido fielmente ali no mundo acadêmico. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que quando a gente precisa mudar um pouco a forma de ver a vida, às vezes mudar o ambiente que a gente está faz a gente poder enxergar por outros parâmetros, por outros critérios, sabe? Por outros olhares. E aí ele diz que estava, livre das concepções rígidas da ciência convencional, maravilhado pelo mar azul do Caribe, e ele diz que teve lá uma experiência científica muito, muito interessante a respeito da estrutura da vida. Bom, ele disse, eu estava pesquisando os mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células, Até aí, normal. Mas, de repente, ele percebeu que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético que ela se encontra, e não pelos genes, genéticas. Olha o que ele está propondo. Agora ele vem com os dois pés no peito de tudo e de todos e fala aqui, todo mundo achando que era genética o tempo inteiro, que era determinismo genético, que se nasceu com aquele gene vai ter aquela doença. Para tudo. Pode ser que não seja sempre assim, que não seja só isso, que tenha mais coisas em volta desse processo. E ele declara, os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção da célula, dos tecidos e dos órgãos. Mas o ambiente é que é o empreiteiro, que interpreta e monta as estruturas responsáveis pelas características das células. E é a consciência celular que controla o mecanismo da vida e não os genes. O que ele está querendo dizer aqui? Que algumas pessoas podem ter genes para determinadas doenças, mas do ambiente que ela se desenvolve, a maneira como ela se relaciona com ela mesma, com os outros, com a sua saúde, ela pode não desenvolver aquela doença que ela estava predestinada geneticamente a desenvolver, por exemplo. É muito louco quando você acredita que porque o seu pai tem diabetes, você também vai ter hipertensão, sei lá, as doenças que são passadas de geração em geração, porque teve câncer, então eu também tenho grande chance de ter. Você começa a preparar a sua mente para ter, para criar, porque você está acreditando naquilo. E isso é grave, isso é sério. E não é banal, gente. A gente banaliza essas coisas. O que a gente acredita funciona, não funciona. Não banaliza, a gente aumenta a chance de, sabe? E aí ele fala que ele, sendo biólogo celular, ele tinha consciência de que essas descobertas teriam um grande impacto sobre a vida de todo mundo. Cada um de nós é composto por 50 trilhões de células. Todo o trabalho da vida dele até aqui tinha se concentrado em entender melhor o funcionamento desse corpo e dessas células. Ele sempre, na cabeça dele, sempre soube que o dia que ele descobrisse exatamente como funciona uma célula, descobriria como funciona todo o organismo. E aí ele diz, caramba, se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, ou seja, uma célula num ambiente saudável fica mais saudável, uma célula num ambiente não saudável fica doente. O Dr. Laí Ribeiro também mostra algumas coisas sobre isso. Ele fala, se a célula ela responde ao ambiente com saúde ou doença, ela diz, ele conclui, se a célula faz isso, nós somos trilhões de células. Então a gente também responde ao ambiente em relação à saúde e doença. A gente também é controlado pelo ambiente. E agora eu vou mais longe. Se você parar para pensar na criança, ela também é controlada pelo ambiente em questão de comportamentos. Ela se comporta bem ou mal, de acordo com o ambiente saudável ou não saudável que ela se encontra. Então vamos lá, olha o que esse homem diz. Assim como cada célula, o destino da nossa vida
é determinado não por nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam os tipos de vida. Claro que o que tem de gene dá opções no cardápio, mas manifesta-se ou não de acordo com o ambiente em que eu me coloco. Sabe que loucura isso? A gente precisa entender. Eu fico preocupadíssima quando uma pessoa vai no médico e volta com as informações todas que explicam a doença, porque daí ela acredita mesmo naquela doença, acha que realmente ela tem as condições para ter aquela doença e pronto, e é isso. Eu tenho uma situação recente com o meu marido que teve uma sinusite e aí foi no médico, o médico explicou que ele tinha os seios da face aqui ó, mais robustos, grandes, perfeitos para o acúmulo de bactérias e que então elas entravam ali, o ambiente ficava perfeito, elas se reproduziam, então era normal então que ele fosse propenso a ter sinusite. Eu falei, Jesus, se fosse ter mais 5 episódios de sinusite na vida até morrer, com essa crença aí você pode aumentar para 5, para 10, para 15, para 20, para 50, né? Cuidado com o que você está acreditando aí. E o médico ele é uma autoridade na nossa cultura, na nossa sociedade. E a gente acata e compra tudo que diz e é perigoso. E eu não estou dizendo que o médico está errado, eu estou dizendo que esse é só um fator, o fator físico. E o ambiente, e o estresse, e o metafísico. E o que a sinusite na metafísica da saúde representa? Aí você altera o ambiente externo, pronto, daqui a pouco cura, daqui a pouco não volta mais, uai. Mas eu não tenho os seios da face grandes para... Entende, gente? Não é só isso. Não estou falando que esse médico não falou verdade, ele falou verdade. Mas talvez não seja só isso. Talvez eu precise considerar o resto todo do ambiente. Ele diz o seguinte, agora voltando a falar do Bruce Lipton no livro A Biologia da Crença. Por um lado, a minha descoberta sobre a natureza da vida foi um grande choque, porque ele diz, fazia quase 2 décadas que eu estava programando todos os meus alunos a pensar exclusivamente dentro dos parâmetros do dogma central da biologia, a crença de que a vida é controlada pelos genes. Por outro lado, a minha intuição sempre havia me dito que não era bem assim que as coisas funcionavam. No fundo, eu sempre tinha minhas dúvidas sobre esse determinismo genético. Algumas delas surgiram ao longo dos 18 anos nos quais trabalhei no projeto de clonagem de células para o Instituto de Pesquisas do Governo. E aí ele vai dizendo, eu já estava em dúvida sobre isso, não estava muito assim, será, gente? Será que é isso? Será que não é? Peraí, não é só genético, né? E ele trabalhando com clonagem, então ele estava vendo que realmente podia não ser. E aí ele fala, no final das contas as minhas pesquisas mostraram que os conceitos mais profundos do determinismo genético estavam equivocados. Ele fala, eu fui lá questionar. Aí ele diz, a minha descoberta sobre a essência da vida não apenas confirmou minhas pesquisas, como também colocou em xeque outra crença que eu vim incutindo na mente dos meus alunos, que a medicina alopática é a única que merece consideração. Uau! Ele dizia, então, se tudo funciona assim, tudo físico, é o gene que determina, então, medicina alopática. O que é medicina alopática? Medicamento. Então, é um medicamento que resolve, ponto. E ele falou, eu estava lá fazendo isso com os meus alunos o tempo inteiro falando isso. Mas, aí ele fala, quando eu me conscientizei da importância da energia e do ambiente ao redor da célula e nosso, eu compreendi de maneira mais profunda e abrangente as bases da ciência e da filosofia, da medicina complementar e até da sabedoria espiritual das crenças. E aí eu passei a ver a alopatia com outros olhos. Não significa que a alopatia não é importante, pelo amor de Deus. A gente deve à medicina tradicional e aos medicamentos e à alopatia a nossa permanência no planeta, tudo que a gente conquistou até aqui de cura, de saúde, de avanço. O que eu estou dizendo e concordando com o Bruce Lipton é que talvez não seja só isso. Talvez a gente tenha outras questões para considerar na medicina também, na saúde também. Ele diz, a ciência está se libertando dos velhos mitos, estabelecendo uma nova base de crenças
com relação à civilização. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente substituída pela consciência, e eu adoro essa palavra, expandir a consciência, para entender que nós somos nossos próprios geradores e administradores da nossa vida, da nossa saúde e do mundo que nos cerca. Tá nas nossas mãos, a gente precisa entender o que está acontecendo. Muitas vezes, quando a gente muda de trabalho, acaba aquela doença. Quando a gente troca o menino de escola, acaba aquela doença. Quando a gente muda o ambiente, quando a gente se afasta de algumas pessoas, a gente melhora. A gente muda o ambiente, as nossas células reagem diferente e a gente funciona diferente. E às vezes não precisa ficar se enchendo de remédio, porque às vezes aquela doença é como um aviso. Ela veio te falar, olha, isso aqui não tá bom para você não, tá ruim, vamos sair daqui, vamos mudar de lugar, vamos trocar de energia, vamos sair de perto, vamos dar uma espairecida. Conhecimento é poder e, consequentemente, o conhecimento sobre o ser nos dá poder sobre nós mesmos e sobre a vida. A gente precisa entender isso, que a gente precisa entender sobre a gente mesmo. A gente funciona não só no corpo físico, a gente tem o corpo mental, o corpo vital, o corpo espiritual, e a gente precisa trabalhar isso tudo para ser saudável, né? Para ser realmente pleno. Não adianta cuidar só do corpo físico com remédio. Toma cuidado com essa prática que a gente está disseminando na nossa cultura, que a gente aprendeu e que às vezes a gente está passando adiante de geração em geração. Os remédios são importantes sim, mas eles são só um recurso, viu? Não são o único recurso, não são talvez os primeiros recursos que a gente deva lançar a mão e talvez nem sejam os melhores recursos para determinadas situações, entende? Vamos abrir a mente, expandir a consciência e estudar mais sobre isso. É isso que eu queria trazer para você hoje, porque agora eu tenho que correr para o aeroporto para pegar o avião, que daqui a pouco nós estamos em Palmas, com 2 palestras conversando sobre muitas coisas importantes, temperamentos, sobre o autoconhecimento e como muda as relações na saúde no trabalho, na vida familiar. Vai ser incrível. Se você quer mais, por favor, se inscreva no canal, coloca aí o seu like, o seu comentário, tá? Não deixa de participar. Vem fazer parte do nosso 15 de dezembro, ainda dá tempo. Coloca lá, simpla.com.br/IsaSP, tá? Vai fazer muita diferença na sua vida esse 15 de dezembro, nós estamos preparando com muito carinho. Um beijo grande, lembra que tem ainda São José do Rio Preto, 23 de novembro, hein? E vem fazer parte de tudo isso com a gente. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!